Entrar na casa de oração de boca fechada. Não dá não, irmão. Dá não. A gente tem que acordar já agradecendo ao Senhor pelo dia. Senhor, muito obrigada pela disposição que o Senhor nos dá. Muito obrigada pela noite. A gente, às vezes, precisa exercitar, porque os desafios são grandes. E, às vezes, a gente não acorda num bom dia, mas os dias são bons, porque o Senhor abençoou. Lá na criação do mundo, o Senhor fez o primeiro dia e falou que era bom. E no segundo dia, falou que era bom. Então, você tem um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, porque é bom. E a noite que eu preparei para trazer essa mensagem para os irmãos, fala um pouco de uma família. O pastor Diego falou sobre família, e estudando um pouquinho, quero trazer a memória para os irmãos. Uma família, e o tema da mensagem é Otiniel e Axa, prosperando no deserto. Otiniel e Axa, prosperando no deserto. Eu acredito que vocês já devam conhecer essa história, ouviu falar, ou já leu na escola dominical. Enfim, essa história encontra-se no livro de Josué 15, de 13 ao 20. Enquanto você procura, eu vou trazer para os irmãos aqui o Negueb. Colocaram ali, legal. O Negueb é um termo usado no Antigo Testamento, geralmente para designar o sul. E ele se divide em Negueb do Quereteus, Judá, Caleb, Queritas e Aramel, na direção de Gades. Então, no Josué 15, bem no início, você vai ouvir falar muito sobre os desertos. Deserto de Zim, desertos dali, desertos da Judéia. Jesus ficou no deserto. A Bíblia fala muito sobre desertos. E às vezes a gente tem essa... eu estou vivendo no deserto. Deserto é bem difícil. E falando de desertos, os desertos de Israel, região típica arenosa, solos sem vegetação, seja pela sua formação geológica ou pela ausência de chuvas. Ou seja, quando você disser que está no deserto, pense bem antes de falar, porque o deserto é um solo sem vegetação, que faz um calor daqueles e pouco se tem água, pouco se tem chuva. Então, as chuvas são raríssimas. E quando a gente vai falar também de desertos de Israel, temos o Sur, Sim, Sinai, Parã, Cádiz, como eu falei, Berseba, Judá, Benjamim, Malmon, Zif, Engede, Tecoa, Jericó, Bet, Avém, Gabaon. Ou seja, nós vamos falar de prosperando no deserto, mas, como eu disse em Josué 15, fala um pouco sobre isso aqui. Josué 15, de 13 ao 20, vai dizer assim: Mas a Caleb, filho de Genofá, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme ao dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak, esta é Hebron. Expeliu Caleb dali os 3 filhos de Anak, Sessai, Amim, Telmai, gerados de Enaque. E dali subiu aos habitantes de Debi, e fora dantes o nome de Debi, Kiriat Sefer. E disse Caleb: Quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ele a ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela se apeou no jumento. Então Caleb lhe disse: Que é que tens? E ela disse: Dá-me a bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fonte de águas.
Então, ele deu as fontes superiores e inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. Quando a gente lê o início da história de Caleb, você deve lembrar que Josué e Caleb foram os únicos que disseram para Moisés que seria possível conquistar uma terra. E os outros falaram assim, não, Moisés, é impossível conquistar aquela terra lá, tem muitos gigantes. Começaram a falar coisas assim para desmotivar Moisés, mas Moisés estava ligado com o pai, porque no Antigo Testamento, ou no Velho Testamento, se falava muito em Deus. Nós vamos ver muita presença de Deus, falar sobre Deus, Deus, Deus. E no Novo Testamento nós vamos falar sobre Jesus, sobre a presença do Filho de Deus. E só há um meio de você chegar a Jesus, ou a Deus, né? A Jesus e a Deus. Então, você não consegue falar de um sem falar do outro. Enfim, então, o tempo se passou, né? Se passaram os tempos, as coisas foram acontecendo. E até nós chegarmos no capítulo 15 de Josué, houveram ali aquelas guerras, aquelas coisas que aconteceram naquela época ali, e Josué e Caleb estavam sempre ao lado de Moisés. Passaram-se o tempo, depois Josué veio e separou as terras de tudo aquilo que eles tinham conquistado. No longo das guerras, muitas coisas eles perderam, mas muitas coisas eles ganharam também, principalmente as terras. Enfim, Caleb, ele tinha um irmão que também estava junto com ele. E no meio dessa situação, o irmão dele veio a falecer. E Caleb pegou e cuidou do seu sobrinho, Otiniel. Quem sabe que Otiniel foi o primeiro juiz de Israel, está na Bíblia. Enfim, então eu vou falar um pouco sobre Caleb, um pouco sobre Axa, um pouco sobre Otiniel. Talvez você fale assim, gente, eu nunca tinha me atentado a isso, mas será? Enfim, Caleb, ele era um homem de guerra. Ele sempre foi um homem temente a Deus, obediente ao seu líder. Todas as direções que eram tomadas na época de Moisés, Josué e Caleb ouviam. E eles tinham estratégias militares, porque você não poderia ir para a guerra sem se preparar. Então, o tempo passou, depois Josué ficou liderando o povo junto com Caleb, e muitas coisas vieram acontecer, e Caleb teve a sua filha Axa. Como eu já disse, ele foi um dos espiões que foi fazer o que Moisés tinha pedido. E ele lutou bravamente ao lado do seu povo, ali do lado de Josué. E ele era um servo, ele era obediente a Deus e ao seu líder. Caleb conquistou o que conquistou, fez o que fez, porque ele tinha um foco, ele tinha um propósito, ele tinha uma missão, ele não estava ali aleatoriamente, fazendo o que estava fazendo, por fazer, não. E no versículo 13, vamos ler, mas a Caleb, filho de Jonafá, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme ao dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak, esta é Hebron. Anak, vocês lembram da história dos gigantes? Ele estava lá. Sempre você vai ver a Caleb, e todas as vezes você vai ouvir falar de Caleb. E Caleb chega uma determinada hora, ali, com as coisas acontecendo, ele fala assim, bom, eu já fiz o que tinha que ser feito, eu já tenho 40 anos, e o tempo foi se passando, quando ele chegou com 85, ele chegou e falou, agora quem conquistar aquela cidade e expulsar ou conquistar, terminar de fazer aquilo que tem que ser feito, eu vou dar a minha filha. Porque naquela época, as pessoas faziam muito isso. E aí você poderia pensar assim, mas Caleb, né, tem um sobrinho dele que ficou cuidando do sobrinho.
mas o sobrinho dele ficava observando tudo aquilo que o tio, que acabou sendo pai, ensinava a ele. Se ele não observasse, se ele não estivesse disponível, se ele não estivesse disposto, se ele não tivesse a energia e os ouvidos atentos, ele ia conseguir? Não ia conseguir. E Axa, ela também era uma menina que ela prestava atenção nas coisas que estavam acontecendo. E eu vou falar um pouco sobre ela. Ela era filha de Caleb, ela era aquela que estava sempre ali, perto da família, administrando, a empreendedora, a serva, a obediente ao seu pai. A Deus e ao seu pai. E o Otiniel, um sobrinho, como eu falei, um sobrinho, que o tio começou a cuidar. Naqueles tempos, quando acontecia algo, o parente, ele cuidava do outro. Mas não pensava você que ele ficava, ai, tadinho, perdeu o pai. Não, vamos lá. Vamos lá, meu filho, vambora, que a hora tá, o tempo está aí. E ele ficou ali acompanhando o tio dele, com sangue nos olhos, tudo que tinha que fazer, ele fazia e não tinha medo. Tanto que no versículo 17, tomou, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Canel. Ele conseguiu fazer aquilo que o tio tinha falado. Porque o tio falou, quem conquistar essa cidade, vou dar minha filha. Resumindo um pouco, Caleb ensinou a sua filha como cuidar. Caleb, ele era uma pessoa disponível. Caleb, ele era um homem que obedecia e servia a Deus. Servia ao seu senhor, que no caso foi Josué. E na hora da divisão ali, Josué falou assim, ó, isso aqui é teu, Caleb. Isso aqui agora você vai cuidar. E o Caleb foi lá e, tudo bem, vamos fazer, vamos resolver. Aquela terra ali, não era uma terra bonitona aos olhos, não. Mas ele recebeu ali. Eles estavam numa situação, se vocês lerem um pouco mais a Bíblia e ver que o povo de Israel, eles ficaram 40 anos no deserto. Segundo os estudiosos, dizem que o tempo que eles iriam percorrer, iriam durar entre 8 a 11 dias. E eles ficaram 40 anos. E nesses 40 anos, eles tiveram suas famílias, eles conquistaram, eles lutaram, choraram. Quem lembra da história de Acã? Quando fez o que achou que deveria ser feito, e morreram lá os soldadinhos, os amigos dele, e ele ficou de bico fechado. Quando entrou numa cidade que já tinha dito o que tinha que ser feito. Às vezes, quando a gente não ouve a direção que está sendo dada, quando a gente não ouve a Deus, principalmente a Deus, a gente quebra muito a cabeça. Aí pode dizer, mas isso foi muitos anos atrás. Mas nos dias de hoje, você como um pai, você como um Caleb, você como líder, você como um sacerdote do seu lar, como você tem se posicionado? A família, ela precisa estar unida. Nós temos divisões, pensamentos diferentes. Deus criou todo mundo assim, cada um com uma porção. Mas quando se tem um foco, um objetivo, nós precisamos nos anular. O povo estava no deserto, fizeram o que fizeram, erraram, acertaram, mas eu tenho certeza que ali eles trouxeram experiências para eles, que quando nós olhamos aqui, nós podemos tirar muitas lições, evitarmos os erros. E como Axa, ela recebeu o esposo, que ela já conhecia,
mas era um esposo. E ela ganhou a terra, os passos iam lá. Casou, ele casou a filha, ela teve a bênção do pai. O pai deu o espaço e ela falou assim, foi lá até o pai, o que eu tenho aí? Tipo, falou para ela, em 18, que tens? Ela falou, pai, o Senhor me deu uma terra seca. Ela já sabia que a terra era seca, porque ela já estava vivendo naquele tempo ali. Ela já vinha acompanhando o pai, vendo as coisas acontecendo, vendo os nascimentos, as mortes. E ela fala assim, pai, 19, ela disse, dá-lhe uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fonte de águas. Então, ele lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Chegou uma hora que ela falou assim, pai, agora eu vou ter minha casa, agora eu vou ter minha família, vou ter responsabilidade como aquela que vai auxiliar o esposo, aquela que vai administrar, aquela que vai cuidar. Tem os gados, tem os animais, temos agora a gente tem que cuidar da gente. O Senhor pode me dar água, e ele não só deu água, que tinha lá, ele deu as fontes superiores e inferiores. Você tem pedido, você tem falado ao Pai Celestial as tuas necessidades, de coração, rasga o teu coração, põe aos pés do Senhor. Senhor, o Senhor me deu uma família, o Senhor me deu os filhos, o Senhor me deu emprego, o Senhor me abriu essa porta, eu consegui concluir esse curso, eu consegui concluir mais essa luta, eu consegui, Senhor, com as suas forças, eu consegui, Senhor, com a sua forte e poderosa mão, mas, Senhor, ainda está precisando resolver isso. Ainda está precisando resolver aquilo. Tem coisas que precisam ser fechadas, resolvidas. Você tem falado com o Pai, se debruçado aos pés do Pai, é como aquela filha, que ela sabia que aquilo ali tudo era do pai dela, porque o pai dela ganhou. Tudo que o pai dela ganhou ia ser dela até aqui. Daqui até aqui é dela. Daqui até ali ainda continua sendo do pai. Nós precisamos entender o nosso lugar, o nosso papel de filho, de filha, de esposo, de esposa. E Otiniel, ele era um homem que ele foi ensinado e quis aprender. Você precisa querer aprender todos os dias. Se por acaso você vier a perder o seu pai, como será seu pai aqui na terra? Estou falando do Pai do Céu, que o Pai do Céu vai estar sempre com você. Como é que você vai reagir? E agora, eu não sei o que eu fazer, eu fiquei muito tempo zapeando, fiquei muito tempo subindo e descendo morro, não sei fazer nada. Nós vivemos, irmãos, infelizmente, numa era e que se tem muitas informações e poucos conhecimentos, principalmente da palavra do Senhor. Otiniel, ele ficou sem o pai dele ali, mas ele teve que se adequar, ele teve que chegar junto com o seu tio para aprender tudo aquilo que o tio tinha que passar para ele. Então, a gente precisa estar ligada, falar assim, deixa para lá, se perdeu o emprego, perdeu, ele também responde, não, se dá ruim para o meu esposo no trabalho, vai dar ruim para todo mundo, vai ser assim, efeito dominó. E às vezes a gente está tão preocupado com outras coisas que não se liga. A Bíblia, ela ensina os pais, os filhos, os patrões, os líderes, os liderados, está tudo na Bíblia. E às vezes a gente fica meio sem jeito de falar certas coisas, porque tem gente que não gosta, parece que você está ensinando como cuidar da sua casa, como cuidar dos seus filhos, ninguém se mexe na educação dos meus filhos, eu que mando, eu que faço. Irmãos, peça a Deus como você lidar com as instruções dos seus filhos.
Peça a Deus como você lidar com as suas finanças, porque isso é bíblico. O povo que anteriormente tinha sido escravo, o povo que vivia lá apanhando e sendo humilhado, maltratado o pessoal lá de Faraó. E quantas coisas eles foram passando. Aí chegou uma determinada hora que Josué falou assim: agora, meu pessoal, você vem aqui, você vai ficar aqui. Você tem a sua profissão, você vai ter agora a sua renda, você vai ter a sua vida. E vocês têm que fazer por onde manter. Porque a gente, às vezes, romantiza a pobreza ou romantiza a riqueza. Mas se você não tiver como administrar nem a riqueza nem a pobreza, vai dar ruim. Vai falar: mas se eu perder meu pai e tal... Sim, a gente vai sentir, chora, vai ficar muito, nunca mais você vai ser o mesmo. Mas até as coisas engatar, olha só... Você fica ali meio perdido. E agora eu vou fazer o quê? Ah, mas eu não tive tempo para me qualificar, não tive tempo para estudar, eu estava ocupada demais, olhando a vida do fulano e tomando conta do Big Brother, que quem caiu, quem saiu, quem entrou, quem casou, quem não casou. Aí o Otiniel vai, cai numa família que todo mundo era, vamos embora. A gente tem que tomar cuidado também com ativismo, não é aquilo, não é isso. A gente precisa ter o equilíbrio. O povo de Deus, eles tinham passado por momentos difíceis, mas muitas vezes era pela desobediência. 90% não era pela terra seca, não era pela falta da chuva. 90%, se você for ver, era pela desobediência. E aí chega uma hora que Josué vem e separa. Vocês vão ficar aqui, vocês vão ficar ali. E as coisas foram acontecendo, as famílias foram nascendo, as famílias foram morrendo. E aí Otiniel para, como eu disse, e vai ficar com o tio dele. Ele poderia falar: ah, tio, não vou não sei. Não, vou ficar aqui. Mas ele foi lá: não, vou fazer. Ele poderia falar assim: não, tio, o senhor já tem isso aqui, tudo que é seu é meu, ganhar de mão beijada. E esse lugar que, no versículo 14, que diz: expeliu Calebe dali os 3 filhos de Anak, são os gigantes. Eram homens bem... que o povo de Israel, eles tinham uma estatura bem, assim, vamos dizer, 1,60 m, por aí. Vou só dar um exemplo para a gente poder entender. A maioria que tem, né, uma determinada estatura. Os gigantes eram bem gigantes mesmo, pessoas grandes, altas. Só que, além de eles serem bem maiores do que o povo, eles eram contra o povo de Israel. Então, o que a gente aprende com isso? Quando nós estamos no deserto, quando nós estamos numa situação difícil, nós precisamos florescer onde nós estamos plantados. Ah, mas aqui em cima do morro não dá para fazer nada. Aqui em cima do morro não tem curso, aqui é difícil faculdade, aqui é difícil água, aqui é difícil para tudo. Floresça onde você está plantado, minha santa. Floresça onde você está plantado, meu santo. Se é no teu trabalho, faça o melhor. Porque pensa que não, mas você está sendo observado o tempo todo. Primeiro, o Senhor Jesus está te olhando. E segundo, os seus vizinhos. Ah, sei, a irmã Cidinha, aquela enfermeira... Ah, pode ir lá, que ela vai aplicar uma injeção. Sei, a Caliana, que trabalha no cultura, sei, todo mundo sabe da nossa vida. Pensa que você está passando batido, não está passando batido, não. Olha o testemunho ambulante aí. Você é o testemunho ambulante.
Então, floresça onde está plantado, obedeça a direção que está sendo dada. O pastor Diego pediu, vamos orar, vamos fazer jejum, vamos para o acampamento. O pastor está dando uma direção, está dando vamos para lá, vamos para a direita, vamos para a esquerda. Ah, pastor, hoje eu não vou para a igreja, não. Hoje está chovendo, hoje eu tenho que ver o último capítulo da novela, hoje não dá para ver, não. E aí a gente vai se afastando cada vez mais, vai se esfriando, vai deixando de lado. Aqui a igreja funciona praticamente todos os dias. E temos muitas coisas a fazer, muitas. São 25 anos esse ano e parece que a gente não fez nada. Tem muita coisa para fazer, muitas. Não perca as oportunidades. Caleb ganhou aquele espaço ali, pensou como é que ia fazer, vamos fazer. Pastor Teodomiro, ele falava muito isso lá na Pavuna, oportunidade não se pede, mas também não se perde. Ele dizia muito isso, você não pode perder as oportunidades. Tem um cursinho de inglês ali, vamos estudar. Ah, vai ter uma aula de bateria lá na igreja, lá que o pessoal está dando uma aula, vamos para lá. Ah, tem uma pessoa, vamos, gente. Não dá para a gente perder mais tempo com coisas que não vai te acrescentar em nada, meu Deus. A palavra de Deus, ela nos alimenta, ela nos vivifica, ela nos traz a esperança. Se o povo de Deus ficasse, hoje não dá não, eles não tinham conseguido fazer nada. Josué, no início, ele fala assim, eu não vou conseguir. Deus falava o que para ele? Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa, igreja. Seja forte e corajoso. Senão que às vezes ele não era forte, não tinha coragem. Senão Deus não diria isso para ele. Vamos, eu estou com você, por onde quer que andares. Quantos feitos, milagres e prodígios Deus fez para o povo via, ouvia, e às vezes não cria, não tinha fé naquilo que Deus estava dando para fazer, direcionando. Quando o tempo parou, quem lembra dessa história que o tempo parou? Ah, mas isso já há muito tempo, todo mundo já morreu. Sim, mas está aqui na Bíblia. Se está aqui porque tem algum propósito. Não tema aos desertos da vida. Não tema os desertos da vida. Não está bem, hoje não está bem, mas vai melhorar, o Senhor vai me dar direção. Como eu disse no início, tem dias que a gente não está bem. Mas, Senhor, o Senhor fez o dia, o Senhor fez a noite, o Senhor fez o sol, o Senhor fez a lua, o Senhor soprou o fôlego de vida às tuas narinas, irmãos. O diabo, muitas vezes, acontece coisas na nossa vida porque ele quer nos parar. E, às vezes, a gente dá brecha. Se a Bíblia diz que os anjos estão ao nosso redor e o diabo ao nosso derredor, por que as coisas acontecem? Porque, às vezes, a gente dá brecha. Porque a gente não se alimenta. Não, o anjo está na minha frente, eu vou passar aqui, caiu, o diabo que me derrubou. Onde está a sua ligação com Deus? Está acontecendo uma situação, não vamos temer os desertos da vida. Os desertos, eles estão aí. Até hoje em Israel há desertos. Mas tem épocas, se você estudar um pouquinho, vai lá no amigo ou dicionário Google, pai de todo mundo, né? Vou chamar pai dos burros, a gente fala que Google é pai dos burros, mas se você souber pesquisar bem, tem coisa legal. Mas pesquisa mesmo, filtra as coisas que você vai pesquisar, porque o algoritmo, ele vai colocando coisas assim para você ver, às vezes você nem precisa. Principalmente para te distrair. E Israel, eles têm conseguido fazer proezas, mesmo no deserto.
mesmo no deserto, e mantenha a sua vida nas mãos do Senhor. Mantenha a sua vida nas mãos de Deus. Aonde está a sua vida? Como está a sua vida? Como está a sua casa? Como estão os seus projetos? Já estamos no 4º mês do ano. E os seus planejamentos? Como está a sua mente, a sua mentalidade para as coisas de Deus, principalmente de Deus? Precisamos manter as nossas vidas na mão do Senhor, não é nas mãos de A e de B. Nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus, o Criador dos céus e da terra. Deus tem falado com a igreja aqui, usando várias pessoas, através de várias pessoas, de vários momentos da igreja. Mas as nossas vidas, as nossas mãos, a nossa família, não está muito bem na mão de Deus, não. Só quando as coisas estão boas. As coisas estão ruins. E essa família, ela teve que se achegar mais a Deus. A sua família é um presente de Deus, a sua casa é um presente de Deus para você. O que você tem feito com aquilo que Deus tem dado em suas mãos? O que você tem feito com o tempo que você tem? Ah, mas hoje eu não tenho tempo. Hoje eu não posso. Não posso. Não posso. Estou muito novo. Estou muito velho. Estou muito ocupado. Deus nunca está ocupado para você. Deus nunca está ocupado para a sua casa. Deus nunca está ocupado, mas às vezes nós nos ocupamos demais e ficamos rodando em círculos, igual o povo no deserto, sabe? De 8 para 11 dias, para 40 anos, é muita coisa. Muita coisa. Então, essa passagem que eu queria trazer para os irmãos, prosperando no deserto. E, como eu disse, Otiniel, lá em Juízes, você vai ver, em Juízes 3, diz que Otiniel, 3, 9 a 11. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou a Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu a sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Olha a história de Otiniel. Olha a tua história. Ele foi o primeiro juiz e Israel ficou 40 anos sossegada. E a terra sossegou por 40 anos. Você está sossegada? Os seus pensamentos estão sossegados? Por quanto tempo dura o teu sossego? Por quanto tempo você consegue prosperar nessa situação? Que as experiências que nós estamos tendo aqui na casa de oração,
ou onde colocarmos os nossos pés, seja para engrandecer o nome do Senhor. Que as nossas mãos, os nossos pés, os nossos pensamentos sejam totalmente voltados ao Senhor, porque foi o Espírito Santo do Senhor que capacitou Tiniel para que houvesse paz em Israel. Foram ciclos de pessoas se voltando para o Senhor e se afastando. Foram ciclos, juízes sendo levantados por Deus e a paz reinava. E depois esse juiz morria e o povo deixava Deus de lado e vinham os inimigos de Deus e abusavam das mulheres, levavam as crianças, perdiam tudo. Daqui a pouco Deus levantava. Era muita coisa, gente. Tudo isso por falta de uma direção. Que a nossa vida seja direcionada por Deus. Que esses exemplos aqui sirva de lição para mim e para você. Obediência. Deus chama a sua igreja a viver o ano da excelência, mas também o ano da obediência. Que errar menos, seja obediente. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Que a sua família venha ter um sossego, uma paz, sabendo que na hora certa que você tiver que agir, você haja. Não perca as esperanças, não perca as oportunidades, mas principalmente não perca a comunhão com Deus. Fique no seu secreto falando com Deus, seja dirigindo, seja fazendo comida, levando o filho na escola. Mantenha a sua comunhão com Deus, seja ali fechando negócios, estudando. Você é uma testemunha ambulante do Senhor. Senhor, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, cada um aqui, do menor ao maior. Que venhamos aprender mais e mais das tuas palavras, as palavras de vida eterna, as palavras de cura, de salvação, de renovo. Palavra, Senhor, que nos adverte. Palavra, Senhor, que mexe, Senhor, conosco, Pai. Pai, que venhamos, Senhor, acordar, despertar desse sono, despertar, Senhor, do marasmo, despertar, Senhor, e ver que às vezes os desertos são para nos despertar, os desertos são para a gente ficar ligada mais em Ti, mas mesmo no deserto o Senhor estará conosco, nos mananciais. Oh Deus, que venhamos permanecer em Ti. Oh Senhor, Tu és o dono, Senhor, de tudo. O Senhor está presente. O Senhor é um Deus onipotente, onisciente, onipresente, que governa todas as coisas. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E mesmo assim o Senhor se importa comigo. O Senhor se importa contigo. O Senhor se importa com a sua família. O Senhor se importa com a sua casa. Basta ficarmos ligados em Ti, que venhamos permanecer firmes em Ti, que não venhamos nos distrair. Sempre ler a Sua palavra e pedir a direção do Espírito Santo de Deus, aquele Consolador, aquele que nos ajuda, aquele que estará conosco até a consumação dos séculos, como Jesus disse. Oh Deus, muito obrigada, Pai, por esse privilégio de estarmos aqui. Deus, seja com cada um, Pai. Que venhamos ter o conhecimento vindo da parte de Deus.
que se um dia viermos perder o ente querido, pessoa que amamos, que venhamos nos agarrar em Ti cada vez mais e mais e ver que o Senhor provê todas as coisas. O Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus da provisão. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Pai. Desperta-nos, Senhor, nesse ano da excelência. Desperta, Senhor, os ministérios, Senhor, os líderes, Pai. Nos dê, Senhor, direção. Que venhamos te obedecer. Que venhamos ser pessoas, que venhamos ter as nossas profissões, sim. Que venhamos ser melhores vizinhos, sim. Melhores esposas, esposo, filhos. Mas que venhamos te obedecer. Em tudo que fizermos, Pai, o Seu nome venha a ser glorificado e exaltado. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, temos cantina.